Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje a aula vai tratar sobre bens públicos. Vamos começar, vamos direto. Aula só sobre bens públicos, uma aula só. Vamos tentar compreender tudo sobre bens públicos para não errar uma questão mais tranquila na prova, né? Os primeiros equívocos quando a gente trabalha com bens públicos é porque a gente vem com aquela noção do direito civil e então a gente tem que tomar cuidado porque nem sempre as expressões são equivalentes. Um exemplo das expressões que não são equivalentes é a expressão domínio público. Domínio público, ela inaugura, né? Normalmente a expressão domínio público inaugura o capítulo sobre bens públicos dos manuais de direito administrativo. No direito civil, aqueles que estudaram, assim como eu, né? Que já tem um pouco mais de tempo de formado, que estudaram na faculdade pelos autores um pouco mais antigos, né? Por exemplo, Silvio Rodrigues, tratavam domínio como sinônimo de propriedade. Então temos que tomar cuidado, porque quando se menciona domínio público, não se está querendo expressar apenas propriedade pública. Domínio público, os autores de direito administrativo mencionam para indicar não apenas os bens que pertencem ao Estado, mas aqueles que também estejam sob sua administração ou regulamentação. Então, o conceito de domínio público é diferente daquele, pelo menos daquele mais tradicional de domínio do direito civil. Muitos autores, inclusive, né, vale só a ressalva aqui, mencionam o domínio público, inclusive, para indicar todos os bens que servem à coletividade, né? Vamos evitar a expressão bem público. Eu sei que muitos manuais inauguram o capítulo de bens públicos explicando o que é domínio público, mas para as provas de concurso, vamos tentar evitar a expressão domínio público e não utilizá-la como sinônimo da expressão bens públicos, né? Principalmente numa prova escrita, se o senhor ou a senhora precisar escrever bem público, não quiser repetir, evite a expressão domínio público. Talvez seja melhor até repetir, né? Vamos começar então a entender o que são bens públicos, né? Da mesma forma, existem os manuais, eles trazem diversas definições sobre o que é um bem público, né? A gente vai ficar aqui com a definição legal, porque embora ela possa ser criticada, né? Principalmente porque ela está no Código Civil, então ela é um pouco incompatível às vezes com o direito administrativo. A gente vai ficar com ela porque a gente pode utilizá-la numa prova subjetiva, né? O artigo 98 do Código Civil afirma que são bens públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno e todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Além disso, o artigo 99, né, o artigo 98 e seguintes, né, mas o artigo 99 ele vai explicar que são bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Eles utilizam um modelo exemplificativo, né? Os de uso especial são os bens públicos, como os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. E o parágrafo único vai falar: não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. A gente vai guardar essas noçõezinhas, mas principalmente a classificação quanto à finalidade do bem, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Adotando a definição legal, então, bens públicos podem ser bens de qualquer natureza e, em relação à titularidade, são considerados públicos os bens titularizados pelas pessoas jurídicas de direito público. O parágrafo único, esse parágrafo único aqui, ele dá a entender que as pessoas jurídicas de direito privado que pertencem à administração indireta também estariam incluídas nessas pessoas que podem titularizar bens públicos, né? A doutrina diverge um pouco, né? Mas em relação a alguns limitando, outros não limitando aos bens dominicais,
O que importa para nós como já falei em outras aulas, insisto, o direito administrativo ele avançou muito. Então, para nós, o que importa sempre é o regime jurídico aplicável. Pode ser, por exemplo, que uma empresa pública ele só possua bens dominicais, possa alienar os seus bens. Pode ser que não. Eu vou dar um exemplo citado por alguns manuais, mas que vai deixar um pouco mais fácil essa compreensão. Tudo depende da finalidade do bem. A questão de poder alienar ou não poder alienar, ele vai estar ligada à finalidade, à destinação do bem. Então, por exemplo, ao criar uma empresa pública, um determinado ente federativo, né, o Poder Executivo centralizado, ele vai lá, ele transfere um patrimônio para ela. E esse patrimônio pode estar ligado a uma destinação coletiva. Então, por exemplo, eu crio uma empresa de habitação e transfiro para ela terrenos públicos, que são bens imóveis, para que lá sejam construídas habitações populares para solucionar, ou pelo menos auxiliar no combate aos problemas de habitação do município. Falar que a empresa pública só possui bens dominicais, no caso, seria um pouco absurdo. Por quê? Porque imaginar que o Poder Executivo transferiu um terreno da propriedade do município para que a empresa pudesse alienar seria um pouco inconcebível. Esse terreno ele está vinculado às suas finalidades, à finalidade daquela empresa, que é a construção de habitações. Então, tudo que a gente for estudar, a gente tem que ficar atento com o regime jurídico aplicável, porque hoje em dia não é possível traçar um regime jurídico único para todas as situações da administração. Pode ser que existam pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta que só detenham bens dominicais, pode ser que não. Então vamos ficar atento, prestar atenção nos exemplos e evitar decorar, memorizar fórmulas, até porque como essas pessoas são criadas mediante autorização legal, a lei que autoriza pode trazer regras específicas a elas. Isso, aliás, é muito comum. A primeira classificação, bens públicos, na verdade, a doutrina ela trata e as provas de concurso cobram as classificações, e as classificações são diversas, vão desde titularidade, efeitos, disponibilidade do bem, a gente vai ver todas essas classificações, mas a primeira classificação que normalmente é mencionada é a repartição constitucional dos bens entre os entes federativos. O artigo 20 da Constituição, e a gente vai dar uma passadinha rápida só, ele fala que são bens da União, os que atualmente lhe pertencem, os que lhe vierem a ser atribuídos, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, então vamos lembrar, a gente vai rever esse ponto mais para frente, mas as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em leis. Só as terras devolutas vinculadas a essas funções que são da União. A gente vai ver que são dos estados as demais, né? A regra é que as terras devolutas sejam do estado, né? Se os terceiros lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes. A gente vai ver o artigo 26, fiquem tranquilos, né? Com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídos os que... E aqui é importante a gente destacar, né? Excluídas as que contenham a sede de municípios, né? Então, se uma ilha oceânica ou costeira for sede de município, ela vai pertencer ao município e não à União, né? Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial, os terrenos de marinha, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais, subterrâneas, os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios,
Esses são os bens que a Constituição classifica como bens da União. Ela atribui à União essa titularidade. Alguns deles a gente vai ver no final da aula, algumas especificidades. Daí o artigo 26 da Constituição, falei que a gente ia ver, ela fala, a Constituição menciona quais são os bens dos estados. O inciso primeiro, e aí fica mais interessante a gente guardar, para não confundir com os bens da União. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e depósito, ressalvadas nesses casos, na forma da lei, as decorrentes de obra da União. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então a gente viu, principalmente as terras devolutas, as que pertencem à União, né, a faixa de fronteira, fortificação, não sei. E aqui a regra é que as terras devolutas elas são dos estados. Os municípios, né, aqui a gente já vai para o tópico 3, os municípios eles não foram contemplados na Constituição com a titularidade de bens, mas a gente vai ver que os municípios possuem sim diversos bens, eles não entram nessa classificação constitucional, mas diversos bens públicos que a gente vai ver no restante da aula são bens municipais, né? São outros bens, esses bens são titularizados constitucionalmente pelos estados e pela União, e daí existirão os outros bens públicos, né? Não são só esses os bens públicos. Então vamos ver. Quanto à classificação, quanto à destinação do bem, né? Essa talvez seja uma das mais mencionadas ou das mais conhecidas classificações sobre os bens, classificação sobre os bens públicos. E veja, ao contrário dos estudos mais científicos hoje do direito administrativo ou até mesmo do direito, a gente aqui está segmentando para facilitar a memorização e a compreensão e evitar confusão, porque muitos autores, eles nos manuais deles, eles misturam as classificações, até porque, com muita razão, eles fazem isso, para possibilitar uma compreensão total do tema. O problema é que quando cai na prova, ela vai cair nas exceções, o examinador vai buscar, normalmente, formas de separar, né, aqueles que conhecem bem a matéria, especificamente a matéria, daqueles que sabem o panorama geral. Então aqui, para fins de concurso, a gente vai separar as classificações para que o senhor e a senhora possa acertar a questão, se eventualmente caiu uma questão sobre bem público, bem comum de cair, né? E normalmente são questões tranquilas, então a gente não pode errar. Então a gente primeiro viu a classificação constitucional, agora a gente vai ver a classificação quanto à destinação do bem, é aquela classificação do Código Civil que a gente já mencionou no começo da aula, né? Por que ela é mais importante para o direito administrativo? Porque, de alguma forma, ela é utilizada há muitos e muitos anos, né? Ela não separa os bens nominalmente, mas sim de acordo com a sua finalidade. Ela também permite que os bens que entram nas suas classificações, elas possuem um regime jurídico único conforme essas espécies, né? O que a gente já comentou, que a gente combate, porque a hora que você menciona nominalmente o bem público, você tem que averiguar diversas situações para ver o regime jurídico que é aplicável a ele, né? Essa classificação, alguns autores afirmam que não consegue abranger todas as espécies de bem, principalmente os bens imateriais. Mas vamos lá. Essa classificação, como todas as demais, mas essa principalmente tem que saber, né? O primeiro que a gente vai ver são os bens de uso comum do povo, que o Código Civil exemplifica como rios, mares, estradas, ruas e praças, né? Antes mencionava que os bens de uso comum do povo eram aqueles que possuíam destinação pública, né? Ou seja, fruição por toda a população. Veja, isso não está errado, acontece que o poder público ele pode regulamentar seu uso, né? Então, duas características dos bens de uso comum do povo, e fique com os exemplos legais. Se precisar citar um exemplo do que é bem de uso comum do povo, fique com os exemplos legais. Rios, mares, estradas, ruas e praças. Não vá buscar muitos
bens semelhantes, porque você pode cair numa exceção. Se você mencionar o bem citado como exemplo no dispositivo legal, você sempre vai poder invocar o dispositivo legal para justificar a sua escolha, né? São duas as características, então. A primeira dos bens de uso comum do povo é a sua utilização geral. E logo em seguida vem a sua exceção, né? O poder público pode regulamentar o uso desses bens e inclusive impedir o seu acesso pela população ou parte dela. Por isso, né, esse segundo trecho aqui, ele vem excepcional, que antes era tido como uma lição, que os bens de uso comum do povo são aqueles de utilização geral, né? Os de uso especial, daí eu cortei um pouco do dispositivo, né? Ele mencionava os edifícios, os terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração pública, né? O que importa aqui é que, primeiro, é qualquer edifício ou terreno destinado à administração pública, seja ele vinculado à prestação de um serviço público ou não. Por quê? Porque a administração pública, além de prestar serviço público, precisa de uma estrutura física e talvez até não física para agora, né, que se fala em armazenamento de dados na nuvem, isso tudo mais, a administração pública precisa de uma estrutura para que possa funcionar. Nem sempre funcionar para prestar um serviço público. Às vezes não é um serviço público, mas ela precisa de uma estrutura para exercer suas atividades. Seja essas atividades sejam um serviço público ou não, né? O que é importante aqui nos bens de uso especial é a afetação do bem ao desempenho da função pública. Então, principal característica dos bens de uso especial, embora o Instituto da Afetação se aplique aos bens de uso comum, podem se aplicar aos bens de uso comum, em geral a gente usa a afetação nos bens de uso especial. A afetação do bem ao desempenho da função pública. O seu titular pode ter personalidade jurídica pública ou privada, e o regime jurídico próprio é dos bens públicos, mesmo quando utilizado por particulares, por exemplo, se estiver se tratando de uma atividade delegada. E por fim, os bens dominicais, né? Os bens dominicais são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. A noção de bem dominical é residual. Ou seja, são aqueles bens que são públicos, mas não são bens de uso comum do povo, nem de uso especial, né? As características dele é que os bens dominicais possuem titularidade estatal e, se desnecessários, a manutenção da atividade estatal e a satisfação dos fins do Estado podem ser alienados. Os bens dominicais eles são atrelados àqueles bens que o Estado titulariza como se fosse um bem privado, e daí ele vai poder alienar esse bem. Então, é por isso que os autores costumam misturar as classificações. A gente aqui está tentando misturar, mas não tem muito como se afastar dessa noção de que bens dominicais foram desafetados e podem ser alienados. Os bens de uso especial, eles guardam a afetação e eles não vão poder ser alienados. O que é afetação e o que é desafetação, né? Então, os bens públicos, eles possuem um regime próprio, né? Um regime básico próprio, inerente à administração pública, né? Além disso, eles podem ter um regime especial. E esse regime especial, ele é especial por quê? Porque ele vai conferir aos bens públicos uma série de prerrogativas e proteções, inclusive sua inalienabilidade, né? É um plus além daquilo que é público. Então, os bens dominicais têm uma proteção, aqueles que de uso especial, de uso comum, possuem outra proteção. Então, por que eles mereceriam essa proteção a mais? Porque eles existiram a satisfação das necessidades coletivas, né? Sempre em busca do interesse público. O direito administrativo ele está aí para isso, né? A gente sempre menciona isso. Então, a afetação é um regime especial dos bens públicos que estão vinculados a determinado fim público.
As formas de afetação, ela pode ser intrínseca ao próprio bem, e aí alguns autores vão falar da afetação dos bens de uso comum, por exemplo, né? Os bens de uso comum, eles estão intrinsecamente afetados. Eles podem, a afetação pode ter sido consolidada no tempo, ou ela pode ter sido feita por ato administrativo formal, reconhecendo a sua importância para a administração pública. Em contrapartida, a desafetação é a inexistência desse regime especial, pois os bens públicos não estão vinculados a determinado fim público. E como você pode realizar a desafetação por ato estatal unilateral? Então a regra é que os bens públicos eles estejam afetados, né? Eles estejam vinculados a determinado fim público. A exceção é que não. Então por isso que os bens dominicais que podem ser alienados, eles têm que passar por um processo de desafetação, por um ato estatal unilateral que vai falar, olha, agora ele não está mais vinculado a determinado fim público. Olha, então, por exemplo, a administração pública tem um imóvel ali, e esse imóvel está parado, está abandonado. Veja, mesmo parado, abandonado, presume-se que a administração possui um fim público para aquele imóvel. O problema ali pode ser do administrador público, que ainda não está executando a destinação, mas em princípio a administração precisa daquele imóvel para exercer suas atividades. Pode ser que a administração reconheça, olha, reconheço que aquele imóvel não serve para nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou produzir um ato unilateral, vou reconhecer que ele não está vinculado a determinado fim público e vou alienar, porque é mais interessante, atende mais ao interesse público a sua alienação do que a sua má conservação, né? Compreendido isso, né? A gente precisa mencionar, então a gente precisa reiterar que é possível fazer essa associação entre bens dominicais, bens desafetados que podem ser alienados, bens de uso especial normal, eles devem ser afetados e eles não vão poder ser alienados. É possível essa associação. Ressalto de novo que é melhor a gente estudar segmentadamente isso. Para quê? Porque a pergunta normalmente ela vem também segmentada. Ela pode eventualmente misturar as noções, mas quem conhece cada uma das classificações de forma separada também consegue acertar a questão que mistura. Agora, quem conhece tudo só misturado, quando vem uma questão segmentada, pode gerar confusão, né? Quanto a disponibilidade... então é importante, o bem desafetado continua sendo bem público. Isso é para não confundir, né? Não é porque ele foi desafetado que ele não pertence mais à administração. E tanto bens de uso comum do povo como bens de uso especial podem ser desafetados. Os bens de uso comum do povo, como intrínseca, normalmente eles têm uma afetação intrínseca, é um pouco mais difícil, mas é possível pensar numa possibilidade deles serem desafetados, né? A classificação quanto à disponibilidade do bem, né? Quanto à disponibilidade do bem, eles podem ser indisponíveis, né? Os indisponíveis são, nessa classificação, são aqueles bens que não chegam a ter um caráter patrimonial, porque jamais vão poder ser alienados ou onerados. Então, por exemplo, uma praia, um rio, uma floresta, eles jamais vão poder ser alienados, então eles não chegam nem a ter um caráter patrimonial. Quanto custa a praia de Copacabana? Não sei, ela nunca vai poder ser alienada, a gente não pode nem pensar, lógico, se ela pudesse ser, ela teria um valor elevadíssimo, mas ela não chega nem a ter o valor patrimonial, porque jamais vai poder ser alienada ou onerada. Além disso, os bens podem ser patrimoniais indisponíveis, né? E daí os bens eles possuem natureza patrimonial, você pode pensar quanto eles valem, porque existem similares que são alienados, mas eles são indisponíveis, eles não vão poder ser alienados em razão da sua indispensabilidade. E daí a gente volta
a linkar com aquela noção de bens submetidos à afetação. Então, em grande parte, né, essa classificação aqui se confunde com os bens de uso especial. E daí os patrimoniais disponíveis, que têm natureza patrimonial e podem ser alienados. Eles só vão poder ser alienados nas condições legais. E os autores vão, então, misturar essa classificação com a dos bens dominicais. Né? Quais são as características dos bens públicos em geral? A primeira é a alienabilidade condicionada. Antes, né, na minha época de faculdade, ainda se mencionava que a característica do bem público é que ele era inalienável. Né? E daí tinha a exceção, que eram os bens dominicais. Hoje não. Hoje já se fala em alienabilidade condicionada, ou seja, os bens públicos, eles em regra não podem ser alienados, mas eles podem ser alienados se cumprirem os requisitos legais. Dentre eles está o requisito dos artigos 100 e 101 do Código Civil, né, que fala que não pode ser alienados os bens de uso comum do povo nem de uso especial, devem ser bens dominicais e ainda devem cumprir outros requisitos. Né. Hoje as leis elas trazem mais requisitos. Por exemplo, a lei de licitações ela vai trazer regras específicas para a alienação de bens. Né? A Lei 8666, existem outras leis de licitações, a Lei Geral de Licitações. Né? Empenhorabilidade. Como a alienação do bem é condicionada, os bens públicos eles não se sujeitam ao regime de penhora. Os créditos contra a fazenda pública eles vão ser satisfeitos através do sistema de precatórios, né? Ou hoje em dia, né, requisição de pequeno valor, mas todos os pagamentos devidos pela fazenda pública eles vão ser pagos em precatório. Então não pode penhorar o bem, o particular não pode penhorar o bem da administração. Eles são imprescritíveis. Né? Quando a gente fala em prescritibilidade, a gente está falando em imprescrição aquisitiva. Então o particular não pode nunca adquirir o bem público por uso capião. Isso está tanto na Constituição quanto no Código Civil. É reiterado diversas vezes no nosso ordenamento para deixar bem claro que ninguém pode adquirir um bem público através do decurso do tempo. E daí a não onerabilidade. Né? Os bens públicos eles também não podem servir como garantia real, já que eles são impenhoráveis, já que eles não podem ter uma alienação forçada, né? As dívidas do poder público elas vão para precatório, então eles também não podem ser onerados. Quanto ao uso dos bens públicos por particulares, né? O uso pode ser comum. E o uso comum seria aquele uso sem discriminação entre usuários, nem consentimento, nem dependentes do consentimento específico da administração. Antes era ligado aos bens de uso comum do povo. Hoje que os bens de uso comum do povo, a doutrina já admite a restrição ao acesso, talvez não se enquadrem todos os bens de uso comum do povo. Pode também ter bens de uso especial, por exemplo, um imóvel da administração que ela use para exercer suas atividades. Ou o uso do bem público pode ser um uso especial, sujeito às regras específicas, inclusive a remuneração pelo uso. Dentre os usos especiais, os autores mencionam a fruição exclusiva de bens imóveis diante da presença de 4 características. Né? Privatividade, é o número restrito de pessoas que pode usar. Instrumentalidade formal, toda vez que for restringir a utilização do bem público a determinados particulares, deve existir uma instrumentalidade formal. Precariedade, né? Porque o particular não pode ir lá e abocanhar o bem público para ele. E submissão ao regime de direito público. Não é porque o particular está usando que o regime do imóvel do bem passa a ser de direito privado. E daí a gente menciona aqueles meios de fruição de bens imóveis públicos. Né? Autorização de uso, né, um ato unilateral e discricionário que o poder público consente na utilização do bem público para satisfação momentânea do interesse do usuário. A permissão de uso, que é um pouco mais um pouco maior, né? A gente no direito administrativo a gente sempre usa autorização, permissão, concessão, né? Numa escala de importância e de formalidades, de rigor formal.
E aqui no uso também, então autorização de uso é para satisfação momentânea, um ato unilateral e discricionário. A permissão de uso também é um ato unilateral e discricionário, mas o poder público consente com a utilização do bem de forma contínua. Então, a autorização é momentânea, a permissão é de forma contínua pelo permissionário. A concessão de uso é um contrato, e daí já é um vínculo maior, é um contrato administrativo no qual o particular pode utilizar bem público por período determinado, cumprindo os requisitos estabelecidos no próprio contrato. Além disso, vai existir a concessão de direito real de uso, né, um contrato administrativo que o poder público transfere ao particular um direito real resolúvel nas hipóteses previstas no artigo 7º do Decreto 271 de 1967. Eu estou aqui com esse dispositivo, né? Ele vai falar, é instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares remunerada ou gratuita por tempo certo ou indeterminado, com direito real resolúvel para fins específicos de regularização fundiária, de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo de terra, aproveitamento sustentável de várzea, preservação das comunidades tradicionais, são meios de subsistência e outras modalidades de interesse social em áreas urbanas, né? Então, e daí o parágrafo 2º do artigo 7 vai falar, desde a inscrição da concessão de uso, o concessionário fluirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas. Então, concede-se o direito real de uso para fins de regularização fundiária de interesse social. Como o bem público ele não pode ser adquirido, né? A gente já falou sobre isso, né? Por uso capião, para regularização fundial você transfere o direito real de usar aquele imóvel. E da mesma forma, a concessão de uso especial para fins de moradia, né? É bem semelhante ao uso capião especial de imóvel urbano, né? Quando o uso capião de bens de imóveis particulares, e ele foi previsto no Estatuto da Cidade, né? A Lei 10.257 de 2001, regulamentado depois pela medida provisória 2220 de 2001, que recentemente foi alterada pela Lei 13.465 de 2007, que principalmente expandiu o prazo, né? A medida provisória de 2001 limitava a concessão de direito real de uso para fins de moradia, a concessão de uso especial para fins de moradia para aqueles moradores que preencheram os requisitos até 2001. E essa nova lei de 13.465 de 2007 estendeu até 2016, então aqueles que até 2016 teve aí um perdãozinho de 15 anos aí, então quem ocupou nesses 15 anos pode ter preenchido o requisito, vai poder se tornar um concessionário, né? O artigo 1º dessa lei fala que aquele que até 22 de dezembro de 2016 possui como seu por 5 anos ininterruptamente sem oposição até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidades urbanas e que utilize para sua moradia tem direito à concessão de uso especial para fins de moradia, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. Então aqui a gente guarda 250 metros quadrados de imóvel. Alguns bens públicos com regime jurídico diferenciado, vou mencionar rapidamente, porque já estamos chegando no final da aula, as terras devolutas. As terras devolutas é um grande problema fundiário brasileiro decorrente da coroa portuguesa. Até a lei de terras de 1850, como funcionava? Era uma bagunça, né? As terras eram ocupadas desordenadamente no Brasil, existia o sistema de capitanias hereditárias, algumas foram devolvidas, algumas jamais foram ocupadas, outras foram ocupadas, e daí dentro da ocupação foram transferidos títulos para moradores, e daí depois, né, fracassando ou não, continuou lá existindo, era uma bagunça, as terras eram ocupadas desordenadamente. A lei de terras de 1850 ela veio para tentar trazer uma organização, né? Então, as terras pertencentes ao poder público ilegitimamente a pessoas privadas com título formal estavam ok em 1850. As demais deveriam ser devolvidas, né? Devolvidas à coroa. A coroa, né? O Brasil coroa, né?
eram as terras devolutas fixadas por exclusão das demais. Então eram aquelas terras que não eram públicas e aquelas que não existiam título privado formal. Elas eram bem públicos sem afetação, que podiam ser adquiridos por uso capião. Então acabou existindo um sério problema prático para provar o que era ou não terra devoluta, se preenchia ou não os requisitos, se podia ser usucapida ou não. E para nós, o que importa hoje? Que as terras devolutas são de titularidades do Estado, como regra, exceto aquelas que preenchem aquele incisinho que a gente já mencionou no começo da aula sobre os bens da União, né? As indispensáveis à defesa das fronteiras, fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e preservação ambiental. Se necessárias a proteção dos ecossistemas naturais, as terras devolutas também serão indisponíveis. Importante também que as terras devolutas na faixa de fronteira são atribuídas à União, embora haja muita controvérsia, especialmente porque a maioria dos estados cederam, né, essas terras aí. Quem mora nos estados fronteiriços aí do Brasil sabe que eles são plenamente ocupados, existem cidades, e isso tudo aconteceu a revelia da União, porque os estados mesmo providenciaram a sua colonização, né. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, é importante destacar que elas são da União e que, para o reconhecimento delas, deve ser realizado o procedimento de demarcação, que não cabe aqui no nosso estudo nesse momento, mas basta o procedimento de demarcação daqueles territórios. Não é um procedimento simples, mas basta isso, elas são da União. As ilhas, a única particularidade das ilhas é que a Constituição fala que elas podem ser alienadas, né? As riquezas minerais, só para lembrar os senhores e as senhoras, que o subsolo e o espaço aéreo, regra geral, né, pertencem ao proprietário, salvo se tiver riquezas. Daí aquelas riquezas pertencem à União. As águas públicas, né, que serão da União se estiverem sob domínio da União, banharem mais de um estado ou façam limite com outros países e se estendam ou tenham origem no território estrangeiro. É isso. As demais daí vai depender daquelas águas, se elas podem ser estaduais, inclusive, talvez, né, municipais. Né? A gente pode pensar em exemplos disso. O aprofundamento da maior parte do regime jurídico desses bens pertencem a outras matérias, especialmente o direito ambiental. Então, a gente não vai se aprofundar. Acredito que com o que a gente viu, a gente já consegue acertar a maior parte das questões que caem sobre o bem público nas provas de concurso, lembrando sempre do rigor técnico para utilizar expressões e para citar exemplos, sempre preferindo o que está previsto no Código Civil. Era isso que a gente tinha para abordar. Muito obrigado e até a próxima.